Então, seguindo aqui os nossos exercícios, vamos agora responder o terceiro exercício, que diz assim. Como é que ele diz? Deixa eu diminuir aqui Achei aqui. Então, a gente diz assim. Determine a temperatura de ponto de orvalho do ar atmosférico próximo ao nível do mar, a 23 graus Celsius e 70% de umidade relativa. Certo? Então, vamos lá. Então, a ideia básica, que eu já comecei a antecipar para vocês no exercício anterior, é exatamente esse conceito de temperatura de ponto de orvalho. Então, vamos repetir aqui para vocês. Então, suponha aqui que eu tenho uma temperatura de 23, pode ser 30 também. Vou botar até 30 aqui, para a gente ver aqui uma coisa. Vou botar 30 aqui, só para vocês verem, depois eu volto para os 23, porque 30 aqui tem... Vamos aqui. Então, suponho aqui que teve um 30, só porque para facilitar aqui, vocês darem uma olhada aqui nesse gráfico. Então, aqui eu tenho a pressão atual. Nesse ponto aqui eu tenho a pressão atual, que está acontecendo agora, que é a minha pressão parcial de vapor e a temperatura do ar nesse ponto aqui, tá? Então, esse aqui, para essa temperatura, a pressão de saturação é essa aqui. Então, ES menos E é exatamente o que a gente chama de déficit de saturação, tá? Então, o que é o déficit de saturação? Déficit de saturação é exatamente o que está faltando, né, ou seja, o que está faltando para que eu some a pressão atual de vapor, para que ele seja a pressão parcial de vapor de saturação. Esse é chamado déficit de saturação. Esse déficit de saturação é muito importante, inclusive, as primeiras medidas de demanda de água atmosférica evaporativa, né, as primeiras equações de evaporação do Dalton, ele dizia que a evaporação é proporcional a esse déficit de saturação. Evaporação é um K que multiplica ES menos E. Isso é evaporação para a equação de Dalton, né? Então, a atmosfera vai querer exatamente fazer esse equilíbrio. Então, quanto maior for esse déficit, maior a evaporação. Ou seja, se eu estou, inclusive, com a pressão parcial de vapor igual à pressão parcial de vapor de saturação, não tem nem evaporação pela equação de Dalton, né? Então, essa aqui seria o déficit de saturação. Mas observe o que é a pressão parcial, a pressão de ponto de orvalho, né? Dew point, que é isso. Então, por exemplo, se eu resfrio, eu tenho uma parcela de ar que está com essa pressão parcial de vapor e essa temperatura. Se eu começo a resfriar essa pressão parcial, se eu começo a resfriar essa parcela de ar, o que é que vai acontecendo? O que é que vai acontecendo? Vou resfriando. Chega um ponto em que essa pressão parcial de vapor aqui é igual à pressão parcial de vapor de saturação. Estão vendo aqui nesse gráfico isso? Então, quando esse resfriamento faz com que essa pressão parcial de vapor, a pressão parcial de vapor daquela temperatura que eu resfriei é igual à pressão parcial de vapor atual, então eu chamo isso aqui de temperatura de ponto de orvalho. Por quê? Porque se eu continuo resfriando, a quantidade de água que tem na atmosfera é maior do que a quantidade de água que a atmosfera consegue reter. Se a quantidade de água que eu tenho na atmosfera é maior do que a quantidade de água que a atmosfera consegue reter, o que é que vai acontecer com essa água que está sobresaturando a atmosfera? Vai precipitar, certo? Vai formar, então, vai sair da forma de vapor para a forma líquida ou para a forma sólida, tá certo? Ou vai fazer crescer um cristal de gelo, algo do gênero, ou vai se tornar na forma líquida e depois aumentar o cristal de gelo, alguma coisa do gênero. Então, essa temperatura aqui é a temperatura de ponto de orvalho. Por que é que é chamada de ponto de orvalho? Que é exatamente aquilo que eu falei já na resolução do exercício anterior. Abaixo dessa temperatura, essa água vai precipitar, e normalmente ela precipita muitas vezes sobre as superfícies sólidas, formando o orvalho matinal. Esse orvalho matinal é formado em função do resfriamento noturno que nós temos, a partir do que a gente chama de resfriamento radioativo, né? Que a Terra começa a emitir radiação de onda longa, sem receber a radiação de onda curta que vem do Sol no período da noite, então a temperatura da noite vai caindo, e é o processo enquanto ela cai, então vai acontecer que durante o dia aquele vapor de água, ele consegue ser estocado, né, armazenado na atmosfera, a atmosfera consegue reter essa quantidade, e durante a noite, após o esfriamento, chegar abaixo do ponto de orvalho, vai acontecer o processo de condensação. Então, basicamente, é essa
Então, como é que eu calculo essa temperatura aqui de ponto de orvalho? Então, a temperatura de ponto de orvalho, se eu quiser saber essa temperatura, eu vou dizer o seguinte, essa temperatura aqui, eu vou ter a minha equação da pressão parcial de vapor de saturação, então eu vou querer saber agora, não é dada a temperatura, qual é a pressão parcial de vapor de saturação, mas dado que eu sei quem é a pressão de saturação, que é o meu E, certo? Que é a minha pressão parcial atual, vai ser a saturação aqui, então, dado que o S agora é igual a esse E, que temperatura faz com que isso aconteça? Então, S igual a E, eu tenho aqui o quê? Temperatura do ponto de orvalho. Deu para ver? Então, fácil assim, tranquilo. Eu posso fazer, manipulo essa equação. Se eu manipular essa equação, eu vou ter ES sobre 611, logaritmo disso, tá certo? E aí depois eu tenho essa equaçãozinha aqui, e aí eu coloco tudo em função, o T como uma função, que eu consigo explicitar o T como uma função de ES. Né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que fica essa equação. No nosso problema específico, nós temos uma temperatura de 23 graus, a umidade relativa é 70%, estamos próximos ao nível do mar. Então, com isso aqui, como a gente já viu no exercício anterior, de forma rápida e direta, uma aplicação direta dessa equação, substituo aqui os 23 graus Celsius, eu obtenho qual é a minha temperatura, a minha pressão parcial de vapor de saturação para 23 graus, que é essa. Sabendo a umidade relativa de 70%, eu tenho condição de saber qual é a pressão parcial, então sei isso, sabendo a umidade relativa, que é E sobre ES, eu sei exatamente qual é a minha pressão parcial de vapor. Sabendo a minha pressão parcial de vapor, eu sei então agora, posso colocar e ver qual é a temperatura em que essa pressão parcial de vapor seria a pressão parcial de vapor de saturação. É exatamente dado por essa equaçãozinha, 237,3, que é esse cara aqui, vezes ln de D12, que é o E, dividido pelo 611, não é isso? Multiplica 17,27, que é esse cara, menos ln de ES sobre 611. Só manipulação algébrica, a gente obtém essa equação, e com isso a gente sabe que a pressão parcial a temperatura de ponto de orvalho, né, a temperatura de ponto de orvalho é 17,23, e a temperatura sempre é 23 graus. Ou seja, lembrando, então nesse caso aqui, fisicamente, a temperatura de ponto de orvalho, ela é sempre menor ou igual à temperatura ambiente, né? Se a temperatura de ponto de orvalho for igual à temperatura ambiente, significa o quê? Que a atmosfera está saturada, deve estar acontecendo algum tipo de precipitação, certo? Ou na forma de orvalho, ou chuva, ou neve, ou algum outro tipo de precipitação, tá? Se essa temperatura do ponto de orvalho for igual à temperatura ambiente, né? E quanto mais distante for a temperatura de ponto de orvalho com relação à temperatura ambiente, maior o déficit de saturação, maior a diferença entre a pressão parcial de vapor atual, né, que a gente encontra naquela atmosfera, e a pressão parcial de vapor de saturação. Tá ótimo? Tá bem? Esse aí, então, é o exercício que eu queria responder para vocês aqui, o terceiro exercício.